Então, a gente... eu passo já de imediato a palavra para o Padre Adroaldo, para que ele possa, então, fazer as orientações, esclarecimentos para nós. Pode ser, Padre Adroaldo? Tudo bem. Tá. E coordenar a noite. Tá bom. Então, boa noite a todos vocês. Então, hoje vai ser mais uma apresentação da proposta dos exercícios desse retiro, chamado Retiro Ecológico. Nós vamos seguir na modalidade EVC, Exercício na Vida Cotidiana. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é esse EVC, para quem não está habituado, né, com a linguagem inaciana, com o método inaciano. Depois um pouco os passos para a oração. Eu creio que vocês já receberam aí o roteiro, né, com os passos para a oração. E depois também um pouco essa visão, quer dizer, como os exercícios espirituais são uma mediação privilegiada para aprofundar o tema do cuidado da casa comum, o tema da ecologia. Nós sabemos que na igreja nós temos diversas escolas de espiritualidade, ou escolas de oração, né? E os exercícios espirituais são uma das modalidades, né? Que Santo Inácio fez a experiência e que depois ele relatou e elaborou um roteiro, que é o livrinho dos exercícios espirituais, né? É claro que na época de Santo Inácio essa questão ecológica não era, né, não era questão, né, isso era tranquilo, né? Mas nós encontramos muitos elementos nos exercícios espirituais que nos ajudam a aprofundar e a rezar essa dimensão que é tão importante, né? Hoje em dia, qualquer expressão religiosa, né, toda religião, ela deve ter essa preocupação com o cuidado da casa comum, né? Então, aqui, independente de se é, né, religião cristã ou outra, mas a própria expressão, né, religião, religare, religio, significa justamente esta integração com o espaço, né, com a casa, o eco, né, a casa onde habitamos e onde nós interagimos com as pessoas, com a natureza e com o transcendente, né? Então, os exercícios espirituais, eles são uma mediação que nos ajudam a descer e a pisar no chão, né? Então, a mística dos exercícios é uma mística não de subida, mas de descida. Descer em direção à nossa realidade, ao chão do nosso cotidiano, ao chão das relações com as pessoas, com a natureza. E nesse processo de descida, nós vamos nos humanizando, né? Então, o processo dos exercícios é um processo que vai também rompendo e quebrando aquilo que trava ou que bloqueia, né, as relações, seja consigo mesmo, com os outros, com o Criador e com a natureza, né? Então, podemos dizer que os exercícios espirituais, eles apresentam dois percursos que nós vamos vivenciar nesse tempo, agora, né, de 1º até dia 4 de outubro, nesse tempo, nesse retiro ecológico, vamos vivenciar esses dois percursos. O primeiro percurso é o percurso interno, que se dá através do tempo de oração pessoal, né? É um percurso interno porque hoje em dia cresce em todos nós essa consciência que a ecologia começa no interior, no nosso eu profundo. Então, muitas vezes nós percebemos na nossa realidade uma violência, uma destruição, uma contaminação, que é a expressão de uma interioridade também violentada, né? Se não há uma ecologia interna, também não há uma ecologia externa, né? Padre Adroaldo,
Alguma coisa aconteceu que interrompeu a sua fala. A tua câmera, veja se está ligado o microfone. Agora, sim. Ok. Tá ouvindo? Então, eu estou enfatizando que nos exercícios espirituais temos dois percursos. O primeiro percurso é o percurso interno para estabelecer um cuidado com a casa interior. Através da oração, através da leitura da palavra, de algumas reflexões que vocês vão receber, tudo isso é para ajudar a iluminar a própria casa interior e a colocar em ordem a casa interior. Satanás usa essa expressão, ordenar, pôr em ordem, estabelecer uma direção, né, na própria casa interior. Então, o primeiro percurso é uma descida em direção ao nível mais profundo, né? E aí, então, ativar os outros recursos, os dons, estabelecer uma harmonia interna. Então, isso através da oração. Depois, o outro percurso que os exercícios apontam é o percurso externo, que aí, então, implica uma ação, né? Ou seja, o cuidado com os espaços, o cuidado com a casa comum, né? Então, o compromisso em favor da vida, a preservação do meio ambiente, restabelecer as relações mais sadias com as pessoas. Então, são esses dois percursos, o percurso interno e o percurso externo, né? O percurso interno através da oração, através da leitura da palavra, que vai iluminar a nossa própria interioridade, e depois o compromisso com enfim, o nosso ambiente, o eco, né? O eco, a casa onde nós habitamos, né? São dois? Sim. Então, esses dois percursos estão integrados, né? A nossa casa interior depois vai se revelando também na casa exterior, né? Ou seja, é pela casa exterior que nós vamos também perceber como é que está a casa interior. Então, se nós estamos vivendo hoje um processo de destruição da natureza, de ruptura das relações com as pessoas, né? Um excesso de violência, de ódio, né? Tudo isso está revelando o interior das casas do nosso povo. Infelizmente, está assim, né? Há um descuido com relação à sua própria interioridade. Ou melhor não, o pior, que o ser humano pós-moderno tem muita dificuldade em ter acesso ao seu eu profundo. É o ser humano da superfície, da aparência, da exterioridade. Então vive um conflito interno. E esse conflito ele é projetado através do ódio, através da vingança, através do processo de destruição, das rupturas das relações. E aí então vamos perceber o nosso contexto, né? Social, relacional, contexto religioso, como há profundas divisões, que são a expressão dessa divisão interna. Então, os exercícios espirituais, e aqui usando uma expressão do Papa Francisco, nos ajudam também a vivenciar uma ecologia integral. Porque não é só cuidado com relação às criaturas, a algo da natureza. Primeiro, como falava, né, implica essa ecologia consigo mesmo. Um cuidado com relação a si mesmo, a própria casa interior. Depois, uma ecologia na relação social. Quer dizer, as relações sociais estão muito contaminadas, né? Então, é preciso estabelecer uma ecologia, um cuidado para restabelecer essas relações mais sadias. Depois, uma ecologia na relação com a natureza, com a criação. Então, é o cuidado, o respeito, a proteção, né, do meio ambiente. E também uma ecologia com relação à imagem de Deus. Muitos têm uma imagem terrível de Deus. Então, é a imagem contaminada. E essa imagem polui, faz um mal terrível. Porque cria em nós um medo, um pavor. E aí caímos no sentimento de culpa, de amargura. Então também essa ecologia, esse cuidado, implica também na nossa relação com o próprio transcendente, com o Criador. Qual é a imagem que eu tenho do Criador? Qual é a imagem que nós temos de Deus? É o que é revelado pelas Escrituras ou é uma imagem deformada, né?
Então, o processo dos exercícios ajuda a integrar todas essas dimensões, por isso que é uma ecologia integral, né? Não é só um aspecto, ela deve ser tratada e aprofundada, né, em todas as direções, por isso que é uma ecologia que é expansiva, brota de dentro e nos movimenta em direção aos outros, em direção à natureza, e nos faz também abrir em direção ao Criador, né? E como essa experiência dos exercícios, que implica, então, como eu falava antes, um percurso interior, ou seja, um cuidado, né, com relação a si mesmo, um cuidado, né, corporal, um cuidado nos sentimentos, um cuidado nos pensamentos, um cuidado nos nossos afetos, né, na nossa razão, todo o nosso ser deve ser cuidado, né, e integrado e pacificado, para que, então, a partir daqui, né, possa brotar esse cuidado também nas relações com as pessoas, com a natureza, né? Então, nós podemos dizer que nós somos cuidado. Então, o cuidado não é só um ato, é na nossa essência. O ser humano é, na sua essência, cuidado. Quando este cuidado ele é atrofiado, então, é claro, aí as relações vão se rompendo, né? Por quê? Porque todos nós somos criaturas, e toda criatura, ela depende uma da outra. Então, ela requer um cuidado, né? Um cuidado entre nós, um cuidado no trato com as coisas, com as criaturas, um cuidado. Então, nós somos cuidado. Então, o cuidado não é só um ato, é da nossa essência, né? É da nossa identidade, e que é um traço que é humano, ao mesmo tempo que é divino, porque nós carregamos, né, esse cuidado que brota do próprio Criador. Deus cria e cuida. Fomos criados em imagem e semelhança do Deus cuidador. Por isso, carregamos também em nós essa identidade. Nós somos cuidado. E como depois esse cuidado, então, vai se visibilizar no cuidado dos espaços, dos ambientes, das relações, dos encontros, né? O Papa fala muito em viver a cultura do encontro, que precisa ser cuidado, né? Para restabelecer uma harmonia, uma convivência entre as pessoas, né? Então, nós vamos vivenciar um pouco esse processo dos exercícios. É claro que os exercícios espirituais vão depois apresentar, vamos nos colocar diante de uma pessoa, Jesus Cristo, como aquele que é a inspiração, a referência máxima, né, de alguém que viveu esse cuidado na relação consigo mesmo, na relação com o Pai, na relação com as coisas, com as pessoas, né? Então, o centro dos exercícios é a pessoa de Jesus Cristo. Então, se trata de buscar na pessoa de Jesus essa inspiração para viver esse cuidado no nosso cotidiano. Cuidado interno e o cuidado também na relação com as pessoas e com o ambiente, né? Então, nós estamos vivendo esse período, esse tempo, né, que está sendo chamado de tempo da criação, fazendo memória também do quinto aniversário da encíclica Laudato Si, né? Então, como tornar que essa encíclica, de fato, se faça presente, deixar-nos inspirar por ela, para termos um modo diferenciado de viver e de nos relacionar, né? Porque as coisas estão contaminadas, né? As relações estão contaminadas, a casa interna está contaminada, a relação com Deus está contaminada, né? Então, é preciso restabelecer, né? Através, então, deste cuidado, né? Então, os exercícios, como dizia, partem do chão, da nossa realidade, do chão da vida. Eles não são uma teoria, um estudo, né? Os exercícios, eles mobilizam a pessoa, o exercitante, mobilizam o corpo, a mente, a afetividade, tudo. Tudo é mobilizado para que do próprio interior possam brotar impulsos de vida. Essa é a dinâmica dos exercícios. Ativar e despertar a vida que está atrofiada, está escondida. Quando essa vida é mobilizada, é ativada, então ela se projeta. Vai ao encontro de tantas vidas feridas, machucadas, e aí também vai buscando reconstruir, né, estas vidas excluídas, com o próprio Jesus Cristo,
mas é a partir de uma experiência, primeiro, interna, né? Então, com isso, os exercícios vão também ativando em nós uma atitude contemplativa. Ou seja, tudo é templo. A natureza é um templo, a criação é um grande templo, as pessoas são um templo, a casa onde eu habito é um templo, o trabalho, tudo é templo. Então, ativar essa dimensão contemplativa. Quando essa dimensão contemplativa se faz presente, então brota dentro de nós o encantamento, o assombro, o espanto, a admiração, e aí o respeito, o cuidado, a preservação. Porque essa dimensão contemplativa nos faz tomar consciência que tudo é sagrado. Tudo é habitado pela presença divina. Então, tudo é sagrado, né? Violentar qualquer criatura, qualquer pessoa, é violentar o próprio Criador, se tudo é sagrado, né? Na perspectiva bíblica e também dos exercícios, tudo é sagrado, porque tudo é habitado por essa presença divina. Nada é profano. Então, se tudo é habitado, tudo é sagrado. E por isso tudo merece reverência, respeito, cuidado, preservação, né? Porque há uma harmonia, uma integração em tudo, né? Então, esta atitude contemplativa também vai alimentando em nós uma presença mais amorosa, né? No nosso ambiente, uma presença amorosa, né? Que se deixa impactar pela realidade, muitas vezes uma realidade dura, difícil, né? mas uma presença amorosa que depois se manifesta, se expressa como compromisso, como uma ação eficaz, né? Isso significa ter uma presença amorosa, né? Então, essa visão contemplativa nos mobiliza uma presença amorosa, né? E com isso vamos percebendo como os exercícios espirituais, eles nos ajudam também a superar esse dualismo nefasto que até hoje nos marca profundamente. Infelizmente, quer dizer, a visão bíblica é uma visão unitária, não tem separação, né? Mas depois, na história do cristianismo, caímos, né? E aí, mais pela filosofia grega, né? Caímos num dualismo, né? Um dualismo interno, corpo e alma. É o conflito entre corpo e alma, né? O conflito entre Deus e ser humano, céu e terra, sempre esse dualismo, natureza e o ser humano. Então, como esse conflito acaba levando o ser humano a estar acima da natureza, e daí vem a violência, a destruição. Então, esse dualismo fez um estrago e faz um estrago violento, né? Então, como recuperar essa dimensão harmoniosa? Tudo está interligado, tudo está interconectado, né? Todas as expressões de vida têm o seu lugar, têm a sua importância, há uma interdependência, né? E é interessante que, partindo da experiência bíblica e também dos exercícios espirituais, vamos tomando consciência que nós procedemos do chão, da argila, do barro. Então, nós carregamos no nosso ser todos os elementos físicos, químicos da natureza. Carregamos todos os animais, todas as árvores, todas as pessoas, todos os minerais. Nós somos uma arca de Noé ambulante. Carregamos a natureza dentro de nós. Então, nós não estamos acima nem abaixo da natureza ou da criação. Estamos juntos, porque viemos da mesma realidade, da mesma argila. Carregamos o sopro, a ruá, né, o Espírito de Deus. Mas há uma irmandade universal, né? Então, quando São Francisco canta, né, esta realidade, ele fala do irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra, irmã Água. É uma irmandade universal, porque nós estamos ligados profundamente, né? E por isso que, na perspectiva bíblica, o dia mais importante não é o sexto dia, quando foi criado o ser humano, é o sétimo dia, que é o dia do repouso, do descanso universal, é o dia da festa, da comunhão universal, é o sétimo dia, o Shabat, né? Para a Bíblia, o Shabat é o dia mais importante, né? E não o sexto dia, porque então
o ser humano foi colocado no alto. Não, ele foi criado do chão, da argila, né? Então são essas coisas, são essas, muitas vezes, percepções, visões que é importante ter presente nesse momento, nesse tempo, nesse retiro ecológico, né? Então superar alguns limites, alguns vícios que nós carregamos, né? E que muitas vezes acabam esvaziando, né, essa visão mais holística da vida, né? Essa vida que se expressa de mil formas, e nós estamos ali no meio disso tudo, com uma presença inspiradora, né? Primeiro, é se saborear a própria vida interior, né? E ativar todos os recursos dessa vida, para que, a partir de dentro, possa brotar esse impulso em favor da vida, né? E aqui, então, como depois, mais na frente eu vou enfatizar isso, nós somos, no caso dos cristãos, somos seguidores de uma pessoa, né, que viveu intensamente e que desencadeou um movimento de vida. Né, quer dizer, o seguimento de Jesus implica participar de um movimento. Jesus desencadeou um movimento de vida. Por isso ele se colocou no meio da vida mais ferida, mais excluída. E ali foi ativando esta vida, abrindo um novo horizonte, né? Mas isso, depois, mais na frente, a gente vai voltar, quando, né, falarmos da segunda semana, terceira semana, que aí, então, nesse confronto, o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, né? E como entrar nesse movimento de vida hoje, como prolongar o modo de ser e agir de Jesus no nosso contexto de hoje, né? Então, isso um pouco, assim, quer dizer, algumas indicações que eu estou apresentando, né, e que eu vou sempre retomar, porque são aspectos ou elementos que nós encontramos nos exercícios espirituais de Santo Inácio, e que nos ajudam, e que, né, sustentam e alimentam a nossa maneira de ser e de proceder no nosso contexto de hoje, né? Então, se trata de uma experiência, né? E aí, então, nós estamos propondo esse EVC, né, que é uma modalidade de exercícios. Tem exercícios que fazemos numa casa de retiros, né, num espaço mais fechado, no silêncio, né? Mas tem um EVC, que inclusive era a modalidade de exercício que Santo Inácio gostava muito, né? EVC, exercícios na vida cotidiana. Ou seja, a pessoa tem o seu ritmo normal, natural, de trabalho, de convivência, na sua casa, no seu ambiente, mas ela reserva a cada dia um tempinho de oração. Para quem já tem uma experiência, né, pode prolongar um pouco mais. Para quem já está começando, talvez assim, comece com 15 minutos, depois vai aumentando para 20 minutos, 25 minutos, é devagar. Não precisa ter pressa em querer já ser mestre da oração inaciana, né? É devagar, né? Mas o importante é reservar um tempo, um momento. Aí veja no seu ritmo do dia, se é de manhã, se é à noite, ou se você tem chance, de repente, de sair e ir para uma capela, ou para o meio da natureza, enfim, ou na própria casa, ter um oratório, um ambiente mais silencioso, coloca um fundo musical, criar um momento, né? É um tempo, né? Que aqui, então, não se trata de medir quantos minutos, não é para calcular assim, né? É para criar um tempo. Depois a pessoa se ela vai saboreando esse tempo, ela pode ampliá-lo, né? Depois, vocês vão receber subsídios, né? São textos que foram propostos por ocasião de um retiro ecológico, foi de uma casa de retiros, né? Então, esses roteiros foram escritos e inspirados na encíclica Laudato Si. Glória a Deus. Então, oi? Está ouvindo? Sim, te ouvimos. Ah, tá. Pode continuar, Padre. Tá bem, é porque tá aqui, saiu do ar aqui. Então, o EVC então, implica isso, né? E aí, então, na folha que eu mandei para vocês, aí tem um pouco os passos para a oração. Quer dizer, não se improvisa a oração, ela requer um certo ritmo, uma certa liturgia. Então, começar, né, escolhendo um lugar, um espaço sereno, mais tranquilo, criar um ambiente externo também. Facilita depois o ambiente interno. Em seguida, uma posição corporal,
mais pacificada. Então, fazer um relaxamento, né, umas boas respirações, uma quietude interna. Né? Depois, tomar consciência que você está em harmonia com uma presença universal. Né? Eu sou habitado por essa presença. Né? Então, estou diante dessa presença, né? que me ampara, que me cuida. Né? Então, um pouco esse ato de fé nessa presença. Estou diante do Senhor. Né? E aí o texto, e aí sempre vem, né? Diante dele, ele é a fonte, ele é o Criador. Então, sempre peço uma graça, de acordo com o tema que a gente vai aprofundar. Né? E aí depois, nos roteiros, tem vários textos bíblicos. Basta escolher um texto para cada tempo de oração, texto bíblico. Né? E aí, então, se trata de uma leitura saboreada. Não é para fazer reflexões teológicas, não é isso. Aqui tem outro aspecto que é interessante dos exercícios que Santo Inácio, né, nos deixou, e que é o seguinte: geralmente nós, quando lemos, aprendemos assim, aprendemos a ler a Bíblia, ou ler um texto bíblico, e aí começamos a fazer ou tirar uma mensagem, querer entender, interpretar o texto. Não é para isso. Na perspectiva dos exercícios, a palavra de Deus é uma luz. Para que, ao ler a palavra, eu comece a ler-me a mim mesmo. Esse é o movimento da oração inaciana, da leitura da palavra à leitura de si mesmo. Porque o centro da experiência dos exercícios é a vida de cada pessoa. Só que é uma vida que é iluminada pela palavra. É uma vida que é questionada, provocada. Então eu vou trazer a minha vida, o meu dia a dia, a minha situação, né, o meu trabalho, as minhas relações. Então se trata de rezar ou de orar sobre a própria vida, mas à luz. Né? Eu tenho uma referência. Com essa luz eu posso descer até as dimensões mais sombrias, talvez aquelas regiões ali atrofiadas, traumatizadas, cheias de culpa, né? Com essa luz da palavra, fazer esse percurso interno, para restabelecer uma harmonia interna. Né? Então, esse é o momento alto da oração, né? Em que eu me coloco diante da palavra, faço a leitura da palavra, e com a leitura da palavra eu vou lendo o texto da minha vida. E o texto da minha vida tem coisas ricas e tem coisas pobres. Né? Tem situações talvez travadas, bloqueadas, tem situações inspiradoras, é a vida. Né? Então, eu me coloco, quer dizer, por inteiro diante desta luz, desta palavra, sem assumir aqui posição de julgamento, nada disso. Né? A pessoa se apresenta livremente diante da palavra e deixar que essa palavra, então, provoque, inspire, ilumine. Aí brota, então, o chamado colóquio, que é uma conversação. Pode se expressar como louvor, como agradecimento, como um silêncio, né? Que é o ponto culminante da oração, né? Provocada pela palavra, brota dentro de mim um assombro, um encantamento, uma admiração ou um agradecimento. Né? Aí o que vai surgir em cada pessoa. Né? Então, esse momento do colóquio. E no final do tempo da oração, é bom fazer um registro. Né? Algum ponto que apareceu que foi mais forte, o que a palavra trouxe, porque depois isso vai ser importante na partilha. É bom ter registrado. Né? Ter um caderno de vida. No final da oração, fazer um pequeno registro. Né? Para poder perceber que ao longo do retiro tem algumas constantes, tem algumas expressões que têm força, tem algumas imagens que vêm com mais intensidade. Isso nos ajuda a nos conhecer um pouco mais. E pode ser que também isso, né, enriqueça também o outro. Algo que eu experimentei pode ser que ajude o outro. Então, na partilha, né, que de fato não é um debate teológico, não é para, né, fazer grandes reflexões, é manifestar aquilo que eu senti, né, os toques, né, o que nós chamamos de moções, movimentos, são os movimentos que eu senti à luz da palavra,
pode ser que isso que eu senti ajude também o outro. Ou pode ser que o outro também partilhou alguma coisa que depois me enriquece. Mas isso eu não tinha percebido, mas o outro rezou isso, o outro trouxe à tona uma situação que me enriquece. Então a partilha tem esse sentido, né? Porque a partilha também é um modo de orar, né? Quando as pessoas manifestam, expressam, né, seus pensamentos, sentimentos, alguns apelos que apareceram, né, alguns toques mais profundos, né, no próprio coração, né? Então esse é um pouco o percurso do EVC, né, da oração, né? Esse espaço que eu vou criando, né? E aí então eu vou criando um certo ritmo, né? E aí a cada dia, pode ser que depois do retiro você queira continuar, né? Ou depois, mais na frente, quiser fazer uma experiência talvez mais intensa, vai numa casa de retiros, né? Tem retiros mais curtos, 2, 3 dias, tem de 5 dias, tem de 8 dias, tem até de 30 dias, né? Tem vários de vocês que já fizeram. Então essa essa vai ser a metodologia, né? Tendo como tema inspirador o cuidado da casa comum, né? Ou o retiro ecológico, né? Buscando nos exercícios os elementos que vêm de encontro a esse momento que nós estamos vivenciando, né? E aí vamos então seguir o percurso dos exercícios, começando com o princípio e fundamento na quinta-feira, depois vem a primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana e a contemplação para alcançar amor. É o percurso dos exercícios. Em cada um desses percursos, vamos enfatizar ou trazer à tona, né, alguns aspectos que são, assim, têm ligação com o nosso tema da ecologia, né, para aprofundar, mas sempre trazendo, né, e os textos vão trazer textos bíblicos, porque a Bíblia é profundamente ecológica, né? Desde o início da Bíblia, o relato da criação, né? O cuidar e guardar está lá. A primeira missão, a primeira vocação que Deus confia ao ser humano é de ser jardineiro, guardar e cuidar. E vai até o final, até o Apocalipse. Todo esse percurso é um percurso de cuidado, de guardar e cuidar. A Bíblia usa muito a expressão vinha do Senhor. Quer dizer, o tema ecológico da Bíblia é a vinha. É a vinha do Senhor. A vinha é o lugar da convivência, das relações, da integração da terra, da água, da chuva. Depois a vinha produz o fruto, o vinho é o que estabelece, né, a festa, a alegria. Então, essa imagem é muito forte para o povo judeu, né, da vinha do Senhor. Então, é uma imagem ecológica, né? Eu não posso, né, um dos textos que vamos rezar depois aqui num dos domingos para frente, é justamente essa destruição da vinha, né? Jesus Cristo vai falar numa parábola, né? A vinha que foi confiada, essa vinha foi destruída, né? Não, a vinha é o lugar da convivência, da comunhão, da relação entre as pessoas, da integração, né? Mas isso são imagens que vamos retomar, né? Então, seria um pouco nesse sentido, né? Eu não sei se vocês já receberam, não sei se o Beto já mandou um texto, que eu estou sugerindo um dos textos que eu mandei, que é cadê? Da criação? Exercícios espirituais. Onde que eu anotei aqui? Tá assim. Exercícios, espiritualidade naciana igual espiritualidade ecológica. É um dos textos. Quem quiser pode ali, tem esse roteiro e no final tem alguns textos bíblicos. O outro texto tá assim, criação, o amor fecunda o universo. São textos de introdução. Pode também servir como leitura, assim, para aquecer, né? Claro que a matéria da oração não é a reflexão, a folha que estão recebendo, é o texto bíblico. Mas ali aparecem alguns aspectos, alguns elementos que foram tirados também dos exercícios espirituais e que ajudam também, né? Você pode ler isso antes de ir para a oração, para, né, criar um pouco essa expectativa, esse ambiente, né? Então, algumas expressões que vão aparecendo ali, né?
que são dos exercícios espirituais. Então, tem esses dois textos que são assim como, né, como textos motivadores. Né? Vão ser encaminhados essa noite, viu, Padre Adroaldo? Hein? Vão ser encaminhados esta noite. Esta noite, né? Tá certo. Então, assim, depois na quinta-feira vamos falar sobre o princípio fundamento. Aí tem um texto sobre o princípio fundamento e assim por diante. Né? Então, tem esses dois ali para leitura, mas aí no final tem diversos textos bíblicos. Para cada tempo de oração, escolha um. Né? Tem que passar por todos os textos. Né? Você pode também deixar para depois que terminar o retiro, se queira retomar, voltar algum ponto que ficou pendente, pois volte, né? E aí você tem matéria para o final do ano todo. Né? Eu não sei se é mais ou menos isso, a introdução, seria mais para isso hoje, né? Eu gostaria, Padre Adroaldo, porque Sim. nós acabamos de mandar para ontem, na verdade, mandamos um questionário a todos os exercitantes sobre a importância do acompanhamento. E nós estamos deixando que as pessoas... Você poderia falar um pouco sobre a importância do acompanhamento? Tá. Então, no método dos exercícios, né? Claro que o importante é a pessoa que faz a experiência, né? Esta intimidade com o Senhor. Né? Então, a pessoa cria todo um ambiente e aí usa das mediações que são apresentadas. Santo Inácio coloca diversos modos de orar, né? Meditação, contemplação, aplicação dos sentidos, repetição, os 3 modos de orar. Na quinta-feira vamos ver sobre a consideração, que é um modo de orar muito interessante. Então, são modos de orar. Agora, então, nós temos nos exercícios, primeiro, esses 2 atores principais, né? O exercitante que se deixa conduzir pelo Espírito, pela graça de Deus, né? Deus que atua, né? Santo Inácio fala que Deus age diretamente no nosso eu mais profundo, né? Então, são os 2 atores. Mas, nos exercícios, nós temos a figura do acompanhante. É aquele que está do lado, né? É uma testemunha da experiência, é aquele que ajuda o exercitante a pôr em palavras a experiência que está fazendo. Podemos usar um pouco essa expressão, empalavrar, pôr em palavras, né? Então, o acompanhamento, né, implica isso. Então, não é um prestar contas, não é um para-casa, não é um controle, não. Não, é um companheiro de estrada. Né? O acompanhante, ele é um peregrino junto. Então, ele é alguém que está aí para escutar a experiência que o exercitante está fazendo. Ele escuta, ele pode, né, com suas perguntas, ele pode ajudar o exercitante a tomar posse da experiência. O que foi mais marcante, algum apelo que apareceu, algum sentimento que foi mais forte. Depois a gente vai falar um pouco sobre consolação, desolação. Sentiu desolação, sentiu consolação, colocou os passos para a oração, conseguiu criar um tempo. Então, alguém que pergunta nesse sentido, né, para ajudar. Né? Não é um mestre, não é um confessor, não é psicólogo, não é para resolver questões teológicas, é alguém que está do lado, que acompanha. Ele é testemunha do processo que está acontecendo no exercitante. Né? Mas ele ajuda o exercitante a tomar nas mãos a própria experiência. Tem alguém que está de fora, que está caminhando do lado, mas que ajuda o exercitante na partilha, né, a ir ao essencial. Então, na partilha, não é para falar de tudo, é para partilhar, trazer o fruto da oração. Daí a importância do anotar, né? Depois de cada oração, anotar no seu caderno alguns pontos que foram fortes, né? Porque isso ajuda depois, na hora do acompanhamento, de ir ao essencial. Né? De, eu sentia isso, apareceu isso, esse daqui foi mais forte, há um ponto aqui, há algo que mexeu mais comigo, está aqui. Né? Então, o fato de falar para alguém, né, de pôr em palavras, isso também me ajuda a tomar posse, isso me pertence. É um sentimento meu, é um apelo que é meu, é um sentimento, enfim, uma inspiração que eu percebo que me faz crescer como pessoa. Mas o fato de falar com alguém, isso me ajuda a ter consciência. Não, isso aqui é algo nobre.
né, que brotou de dentro de mim. Né? E ao falar com o acompanhante, né, isso ajuda a pessoa a perceber que há uma, né, como diz o Padre Iglesias, um fio de ouro, há uma constante, né, há um percurso. Né? E o acompanhante é aquele que vai ajudando a pessoa, de fato, a explicitar isso. Né? Então, faz parte do processo, né, da pedagogia dos exercícios, o acompanhamento. Então, é um terceiro ator. Né? O primeiro é Deus, o segundo é o exercitante, o terceiro é o acompanhante, que está do lado ali, não para julgar, não para cobrar, não para, né, para fazer uma análise, uma terapia, nada disso. É alguém que escuta e que pergunta. Por isso a pedagogia dos exercícios é a pedagogia da pergunta. Né? Como é que você foi? Né? Que sentimentos que foram mais fortes? Sentiu alguma resistência, alguma dificuldade? Há alguma passagem bíblica que tocou mais? Né? Seus sentimentos? Enfim, as perguntas vão nessa direção, né? Para ajudar a pessoa a perceber, né? E que a sua partilha está centrada na experiência da oração. Mesmo que tenha talvez sentido de muita dificuldade, muita distração, muita, né, secura, aridez, não tem problema. Né? Fale sobre isso. Né? E aí pode ser que o acompanhante possa dar mais algumas dicas. Olha, quem sabe, né, veja isso, quem sabe por aqui. Né? Então, é um companheiro de estrada. Né? Então, daí a importância do acompanhamento. Né? Então, não sei como é que vocês fizeram aí, Roberto, aí com a divisão ali. Vocês vão depois indicar os acompanhantes? Na verdade, assim, nós fizemos um questionário, inclusive está no chat, quem ainda não, eventualmente não recebeu, mas nós mandamos para todos, pedindo os horários e assim, colocando uma pergunta, né? Tá? Sobre a questão do acompanhamento. E muitos já nos responderam, tá? Alguns dizem que não gostariam, por isso que eu peço até para que passe essa fala, para que a gente mostre que não é uma questão de amigo, é um amigo que está do lado, na verdade. Tá? E aí o questionário coloca a questão dos dias, dos horários, dos tempos, para a gente tentar fazer uma relação. Nós temos hoje, estão inscritos 198 pessoas. Até as 18 horas de hoje, tínhamos 198 pessoas inscritas. Temos aqui 104, sendo que desses 104, muitos são acompanhantes que estão aqui. Tá? Né? E foi anunciado, foi divulgado, foi mandado material ontem, foi falado de novo sobre o horário, enfim, então. Mas nós vamos mandar hoje o material de novo, tá? Para todos. Quinta-feira vamos... Agora, o que acontece hoje é o seguinte, Padre, hoje é o Dia Mundial da Oração também ecológica, né? E está tendo uma série de atividades correlatas nesse momento, inclusive, tá? Então, pode ser que a questão de estarmos com menos de 50%, se você somar os dois grupos, tá? Entre acompanhantes e inscritos, exercitantes, nós temos menos de 50% neste momento. E também é normal, sempre que se escreve um número, escreve mais do que o número que vem, efetivamente. Tá? Mas a gente, então, estamos nessa vivência. Então, no chat está a questão do formulário, para vocês poderem, quem quiser buscar e se ainda não viu, por favor, nos ajudem, porque na quinta-feira, nós, no momento da partilha, antes da partilha, a gente deseja estar com os grupos todos formados, com os acompanhantes e seus acompanhados. Tá? Então, nós vamos falar isso na quinta-feira, Padre Manuel. Tá? Ok? Não deu tempo, na verdade. A correria é grande e o processo complicado. Mas valeu okay? pelo Emanuel. Beto. Quem Tá tá me falando? ouvindo, Beto? Sim. Bem.
Eu não Quem? identifiquei quem é. Aqui, a Maria Antonieta. Você está sem som, Maria Antonieta. Aí, agora sim. Ok. Aconteceu algum problema na minha inscrição que eu não recebi nada dos textos das experiências, né? Eu não tinha o ID para entrar hoje na palestra, na live. E eu tento aqui no meu celular acessar a ficha de inscrição e eu não consigo mais. Que me pede aqui para falar com o autor, né? Que aqui fala assim, para eu procurar, acho que você, por exemplo. Então, eu estou achando estranho, porque quando eu fiz a inscrição, eu disse que eu não queria acompanhamento, mas eu me arrependi. Ok. Eu me arrependi porque agora eu entendi o quanto é importante o acompanhamento e ser acompanhada. Como eu faço para reverter essa situação? Tem problema, a gente reverte. Agora, Maria Antonieta Gomes, tá certo? Tá, eu tenho a tua inscrição e tenho o teu e-mail. E foi enviado. Nós precisamos ver por que não chegou. Outras pessoas me falaram também. Tá? Mas isso eu gostaria que a gente... Porque se não for tratar isso pessoalmente, cada um aqui, nós vamos... então, vai longe. Quem tiver com problema, no final, eu me proponho ficar e tentar administrar com vocês essa situação. Tá bom? Fiquem depois dessa live. E a gente conversa sobre isso. Eu acho que precisa reverter a minha inscrição, né? Tá bom, muito obrigada, viu? Agradeço. Roberto, Miguel que está falando, pede para dar uma olhada no spam. Pode ser que... no spam. Pode ser que esteja no spam. Exatamente. Boa, Miguel. Vou olhar. Boa lembrança, boa lembrança. Padre Droaldo. Oi. É o Leal aqui de Goiânia. Ô, Léo. Tudo bom? Tudo bom. O senhor aí falou resolver individual, realmente. É que eu estou fazendo esse do Padre Renato, esse de 5 dias, né? Sim, e já tem a Lia como a minha... tá bem. Aí não precisa não, né? Não, faz com a Lia, claro. Continua. Ela está maravilhoso com ela. Pode, tranquilo. Conheço muito. Pode ir. Pode continuar com ela, Faz né? com ela, sim. Tá. Aí eu vou fazer esse e continuar esse que eu estou fazendo. Tá bem, tá certo. Um abraço, bom te ver. Tá bom, que bom. Bom demais. Tá bem. Bom demais da conta, Su? Bom mineiro, bom mineirinha. Uai. Uai. Não, no spam não está. Então, nós vamos checar o que aconteceu. Certo. Eduardo, não é hora nem local não, mas o senhor tem alguma notícia do Padre Iglesias? Como é que é? O senhor tem alguma notícia do Padre Iglesias? Continua, está entubado ainda. Eu teve uma pequena melhora com medicamentos que conseguiram, mas ainda está numa situação muito, muito ruim. O Ramon voltou para casa anteontem. Ramon, Quevedinho e o irmão Procópio. Então tá, mas vai sair, se Deus quiser. Mas estamos rezando por ele, por Iglesias. Todos nós. Mais alguma pergunta, gente? Beto, só uma colocação rapidinha aqui. Oi, Patrícia. Oi, Adroaldo. Viva quem conseguiu trazer o Adroaldo para a internet. Viva, olha, uns frutos da pandemia. Muito obrigada. Adroaldo online para o mundo. Mas até hoje ninguém conseguiu mudar o meu voto que eu fiz de não usar celular. Não uso. Isso eu mantenho. Agora as plataformas não. Isso aí. Tá bom. Olha que até o Padre Iglesias já está no celular. Pois é. Tá vendo? Eu tenho uma sugestão, Padre Adroaldo e Roberto. E todo final de reunião ficar bem claro quais são os textos que serão partilhados e rezados naquela semana. Tá bom? Sim.
Então, eu vou entregar esses dois que o padre acabou de falar, sobre a criação, tá? E dos exercícios espirituais de Santo Inácio, a espiritualidade naciana, né? Espiritualidade naciana, espiritualidade ecológica. E o outro é Criação, o Amor Fecundo no Universo. São dois textos que né, que podem ser usados como texto inspirador, né? Até quinta-feira, né? Quinta-feira já vai ser princípio e fundamento, né? Uhum. Não é quarta, padre? Hein? Não é quarta-feira? Não, é toda quinta. quarta. É quinta-feira. Dia 3? Então eu errei aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Se a gente em algum momento vai ler os exercícios espirituais, ou se é só no retiro de 30 dias, ou se não se lê. Como é que é? Eu não entendi. Se a gente lê os exercícios espirituais, eu digo Santo Inácio mesmo. Você quer ler alguma coisa sobre ele? Eu queria ler o livro, na verdade eu comecei a ler, eu baixei da internet e comecei a ler, aí estava complicado, eu falei, ops, vou pro retiro. Não, mas, o livro... Aí me falaram, o livro de Santo Inácio mesmo. Não. A gente não pode gostar disso? Não, mas o livro não é para ser lido, é para ser feito. Ele é um método, né? Então, a gente nunca lê? Não, sim, mas depois de ter feito a experiência. Se você vai ler, é como ler um catálogo, não diz nada. Porque lá está cheio de detalhes, né? Porque é o manual de quem vai orientar os exercícios. Então, depois que você faz a experiência, aí você pode aprofundar, aí tem cursos, né? Tem os CAPs, os cursos sobre a pedagogia, o método, os modos de orar, a regra de discernimento, tudo isso. Mas agora pegar o livro para ler... Não dá, não é por isso que é importante o acompanhante. Os exercícios espirituais de Santo Inácio só funcionam, né, com o acompanhante. Sim. E aí, ler o livro realmente não tem sentido sozinho. Sim. Alguma pergunta mais, gente? A Marli perguntou ali no bate-papo qual será a duração dos encontros da quinta-feira. Então, temos a fala do Padre Adroaldo, tá? E depois teremos a partilha. A partilha eu acho que poderemos fazer em torno de 45 minutos, Padre Adroaldo. Sim, pode ser. Tá. Não. Mas aí a partilha é feita em salas virtuais aí, né? Salas virtuais. Tá. Nós vamos separar todos em salas virtuais. Sim. Tá? Então vai durar quanto tempo total? A fala do Adroaldo, meia hora, 45 minutos também, Padre Adroaldo? Por aí, 30, 35 uma hora minutos. E meia, uma hora e meia, 2 horas no máximo. Tá? Talvez a próxima quinta, justamente pela questão dos grupos, a gente vai chegar com eles prontos aqui. A gente vai botar, estou criando, na verdade, um grupo geral do WhatsApp para todos, mas assim, quer dizer, para todos não, o Padre Adroaldo não está nele. Porque eu vou estar orientando um retiro de 8 dias, também usando a plataforma. Sim. Ele não está interligado. Ele não está interligado no WhatsApp. Espírito Santo. O que acontece é o seguinte, eu vou criar, só que, detalhe, esse grupo, gente, não é para ficar mandando parabéns, bom dia, boa tarde, ficar postando outras coisas. É apenas de informes, tá? Esse é o objetivo, tá? Então, esse WhatsApp que nós vamos criar, eu vou ter que cadastrar todos os telefones de vocês do meu celular, tá? Então, hoje eu passei a limpo, tá tudo em ordem e amanhã eu começo a cadastrar. Vou demorar algumas horas em cima fazendo isso. Mas o grupo é para facilitar a vida de todos nós durante esse mês, tá? Okay? Não é só para receber, não é para postar nada. Feito? Beto, veja lá se o meu nome está no seu celular. Eu não incluí ainda, gente. Eu estou com a lista completa aqui
Os 198 nomes, mais os 30... É que alguns... Nós tivemos uma pessoa que está doente, uma outra pessoa... Acho que uns 32 ou 33 acompanhantes. Roberto, Miguel que está falando, você me deixou confuso. Você disse que quinta-feira nós vamos ter a palavra do Padre Adroaldo, e depois teremos a partilha, Miguel. Naquele questionário, você perguntou o dia que seria mais conveniente para os dias, as opções de partilha e o horário. Para orientação pessoal. Para orientação pessoal, quer dizer, vão ser feitos novos grupos também. Teremos momentos pessoal, aí não serão em grupos, aí é você com teu acompanhante. Eu e o acompanhante. Tá. E essa partilha de quinta-feira vai ser a partilha com todo o grupo. É uma partilha, nós nos dividiremos em pequenos grupos e faremos uma partilha. Aí você vai vivenciar junto com outros exercitantes também. Certo, tá. Combinado, entendido. Falou, obrigado. Nada, imagina. Alguém mais? Então, gente, peço só para ficar na sala, por favor, aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida ou eu não recebi tal coisa, quiser checar o e-mail que a gente está mandando, coisas dessa natureza, a gente encaminha. Eu quero agradecer ao Padre Emanuel pela nossa abertura. Padre Emanuel, tá vendo? Botou Emanuel aí na tela, agora doente, né? Padre Adroaldo, por mais esse momento juntos, tá? E agradecer a todos por estarmos juntos, tá? A gente fazer essa caminhada desse mês e rezarmos pela criação. Só queria fazer uma propaganda, tá? Me permitam. A CVX está organizando um evento que vai ser amanhã, que alguns de vocês já receberam. Se depois alguém quiser receber também, me procure, que eu mando. Sobre sociedade, religiões e ecologia, cosmovisão, valores e tarefas. Amanhã nós temos um encontro com a comunidade judaica, inclusive. Então, quem tiver interesse, depois me procure. Não é hora de a gente conversar sobre isso. Só me informe. Tá bom? Ok? Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite a vocês. Boa noite. Quinta. Boa noite. Eu vou ficar, viu? Boa noite. Boa noite. Okay. Boa noite. Obrigada, Beto. Nada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beto. Álvaro Gás. Vou ficar para tirar uma dúvida. Eu também vou ficar. Elizabeth, boa noite. Eva está por aí, Eva? Só aqui, sim. Então fique junto, porque eu acho que é importante. Oi, Eva. Olá, boa noite. Tudo bem? Muito obrigada, viu, pela assistência. Oi, Maria Antonieta. Oi, pessoal. Ai, se não fosse você, eu não entraria hoje. Não ia conseguir. Meu bem, nós damos jeito aqui. Dá um jeito, viu? Foi muito bom você adicionar o particular. Nós damos jeito. Eu tive que ligar para várias pessoas, porque os e-mails, às vezes por causa de uma vírgula, por causa de um ponto, não espaço, não deu certo, né? Mas agora tá dando. Devagarzinho a gente vai ajustando aqui. Tá bom. Então, eu estou abrindo o arquivo aqui, não sei se a Eva também está com ele aberto, estou abrindo a planilha para tirar dúvida primeiro das pessoas que estão com problemas no e-mail. Mas eu gostaria que as pessoas, aquilo que o Miguel falou é bem verdade, tá? Pode acontecer que muitos estejam com um e-mail no spam, tá? Então olhe, por favor, o spam para ver se não está dentro, tá? Mas a gente já pode checar. Eu vou passar assim pela tela
E vocês me dizem se é por meio de e-mail. Álvaro Albernaz, é por meio de e-mail, Álvaro? Não, não. Tá, então segura um pouquinho. Tá? Lúcia, é por meio de e-mail, Lúcia? Lúcia Inês Bazotto. Acho que tá. Maria Carijó. O Carijó, como é a pronúncia? Oi. Oi. Beto, é a Fernanda, é o celular da minha filha, que o computador dela é Maria. É a Fernanda, eu mandei para você o WhatsApp. Tá. Maria, o teu problema é de e-mail ou não? Não, eu estava só fazendo os downloads aqui que a Eva colocou aqui na lateral e já compreendi. Não tem dúvida agora, não. Clarice? Oi. Tá com algum problema, Clarice? Tá ouvindo? Sim. É que eu estava desligada. Não, é que eu tive um pouquinho de dificuldade, porque é a primeira vez que eu participo do sistema de Zoom, né? Perfeito. Então, da próxima, eu tive que abaixar ainda bem que eu consegui. E da próxima vez é só clicar lá na linha azul. Na linha azul? Tá, e da próxima vez acho que ele já entra, né, direto. Sim, e é sempre o mesmo, até o final, né, Renata? Vamos usar sempre o mesmo. Beto, eu acredito que sim, eu só tenho que confirmar se neste eu deixei criar as salas, tá? Tá. As salas dos grupos. Mas dá para entrar na configuração e fazer manutenção, se for o caso. Aí, se não for, eu vou só fazer essa confirmação assim que a gente terminar isso aqui. Tá bom. E com o acompanhante a gente vai conversar pelo... Sim, mas é importante que preencha esse formulário. Tá? Eu já preenchi. Já preencheu, perfeito. Já preenchi um pouquinho antes da reunião. Você e-mail. Não, problema de e-mail... Beto, interrompe a gravação para ficar menor. Como? Interromper a gravação. É verdade. Deixa eu desligar aqui.